aí, pessoal? Beleza? Bom, então vamos lá para a nossa aula de exercício, né? A primeira questão está dizendo o seguinte, ó. Uma carga elétrica pontiforme de 20 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb é lançada com velocidade de 4 metros por segundo numa direção perpendicular a um campo magnético e fica sujeita a uma força de intensidade 8 vezes 10 elevado a menos 5 newtons. Qual a intensidade do campo magnético? Então, eu tenho uma carga que foi lançada numa direção perpendicular ao campo magnético. Ele não falou qual é a direção, não falou qual é o sentido. Então, eu vou escolher, tá? Vamos supor que eu tenho aqui um campo magnético horizontal para a direita. Tem aqui o campo magnético horizontal para a direita. E o exercício, ele está dizendo que eu lancei uma carga pontiforme, 20 vezes 10 elevado a menos 6, eu estou entendendo que é positiva, né? Com uma velocidade de 4 metros por segundo. E quer saber qual a intensidade do campo magnético. Bom, força magnética é QVB. Eu não vou colocar o seno de θ, porque como ela está entrando perpendicular, é seno de 90 e seno de 91, tá bom? A força magnética, o exercício deu, é 8 vezes 10 elevado a menos 5. A carga é 20 vezes 10 elevado a menos 6. A velocidade também foi dada, é 4. E quer achar a intensidade do campo magnético, né? Então vai ser 8 vezes 10 elevado a menos 5, 20 vezes 4, 80, vezes 10 elevado a menos 6, 8 vezes 10 elevado a menos 5. Vou passar esse cara para cá, né? Como ele está multiplicando, ele vai passar para cá dividindo, vai ficar 80 vezes 10 elevado a menos 6, que é igual ao campo magnético. Ó, se eu andar com a vírgula uma casa para cá, o expoente aumenta. Então vai ficar 8 vezes 10 elevado a 5, né? O 80, ou simplifica, né? Esse 10 aqui com 1 lá. E aí a resposta é de 1 Tesla. Porque a intensidade do campo magnético é dado em Tesla, né? Lembra? Bom, resolvido. Primeira questão simples, né? Só aplicação da equação aí, ok? A questão número 2 está dizendo assim. A figura representa as trajetórias no interior de um campo magnético uniforme de um par de partículas pósitron e elétron. Ou seja, são duas partículas, um pósitron e um elétron. Qual que é a diferença? Um é positivo e o outro é negativo, ok? Criadas num ponto P durante o fenômeno ao qual a carga elétrica total é conservada. Considerando que o campo magnético é perpendicular ao plano da figura e aponta para o leitor, o que significa apontar para o leitor? Significa que ele está saindo, que ele está apontando para mim, não é? Responda, qual das partículas 1 ou 2 é o pósitron e qual é o elétron? Então vamos lá. Então, esse par de partículas entrou num campo magnético que está fazendo o quê? Está saindo. Ele está apontando para o leitor, né? Então, existe um campo magnético saindo aqui. Ok? O vetor campo magnético está saindo. Bom, se uma parte dessa partícula foi para lá, significa que tem uma força magnética para lá, ó, porque ela está descrevendo aqui uma trajetória curvilínea, certo? Ó, ela está descrevendo uma trajetória curvilínea. E se ela está descrevendo uma trajetória curvilínea, significa que tem uma força resultante apontando para o centro, que é a força que faz o papel da força centrípeta. Quem vai estar fazendo essa força? Ora, a força magnética, né?
Porque nesse ponto que eu fiz ali, o vetor velocidade está aqui, ó. Então, o vetor velocidade, naquele ponto, dá dessa forma. E o que eu sei sobre a relação entre vetor velocidade e vetor força magnética? Se você usar a regra do tapa, ó, velocidade, campo, ó, velocidade, campo, força magnética, eu dou um tapa na força, eu bato com as costas da mão, não é? Então a força magnética está aqui, saindo da minha mão, ou das costas da minha mão. Mas vamos colocar aqui, ó. A força magnética, ela está saindo aqui, ó, certo? Ela está saindo aqui. Qual é o ângulo formado entre a força e o vetor velocidade? Qual é o ângulo formado? Hã? Aí, ó. Qual é o ângulo formado entre o vetor velocidade e a força aqui, ó? 90 graus, né? Não é 90 graus? Então, se o vetor velocidade está aqui e tem uma força aplicando a perpendicular aqui, essa força aqui é quem? É a força magnética. Tá? Então, essa força aqui é a força magnética. Ok? O que o exercício pediu para fazer na primeira? Quem é o pósitron e quem é o elétron? 1, que está vindo para cá, é pósitron ou elétron? 2, ele é o pósitron ou ele é o elétron? Bom, o que eu vou fazer para verificar a letra A da segunda questão? Vou usar a regra do tapa. Regra do tapa. Vetor, o polegar representa a velocidade então está para lá, ó. O que o campo magnético está fazendo? Ele está saindo, e como a força magnética está para baixo, ó, a força magnética está para baixo, então eu estou dando um tapa na força. E se eu estou dando um tapa na força, significa que essa carga que veio para cá é a carga positiva, né? Porque o que eu falei com vocês? Ó, aqui é velocidade, aqui é campo magnético. Se for carga positiva, eu dou um tapa na força. Se for carga negativa, eu bato com as costas da mão. Não é isso? Então, usando aqui, ó, o vetor está para cá, o campo magnético está saindo. Deixa eu ver se eu consigo fazer melhor aqui. Aí, pronto. O campo magnético está saindo. Eu estou dando um tapa na força, porque eu sei que a força magnética está para lá. Se eu estou dando um tapa na força, significa que a partícula 2 é o pósitron. É o pósitron. Bom, e essa aqui? Você vai fazer o mesmo raciocínio. Ó, o vetor velocidade está aqui, né? Aqui tem uma trajetória também circular, também curvilínea. Significa, então, que tem uma força resultante apontando para o centro. Quem vai ser essa força resultante? Essa força resultante vai ser a força magnética. Usa a regra do tapa de novo. O vetor velocidade está para lá. O campo magnético, ó, está saindo. Qual a parte da minha mão? Qual a parte da minha mão que ficou virada lá para o sentido da força? Foi as costas da mão, não foi? Quando é que eu bato com as costas da mão? Quando a carga é negativa. Então, o 2 é o elétron. Então, 1 é elétron. 1 é o elétron. E 2 é o pósitron. Então, para determinar quem é positivo e quem é negativo, eu uso a regra do tapa, ok? Bom, a letra B do número 2 perguntou como que você obteve essa resposta. Ora, como é que eu obtive a resposta? Utilizando da regra da mão direita, do artifício da regra da mão direita. A resposta é essa, ok? O exercício número 3, ele está dizendo o seguinte: eu tenho um feixe de partículas eletrizadas, P1 e P2, de mesma massa, que penetra em um campo magnético com a mesma velocidade v. Observa-se que o feixe, ao penetrar no campo magnético, divide-se em dois, percorrendo trajetórias circulares de raios R1 e
igual a 2R2. Ou seja, o raio descrito pela trajetória, na trajetória 1 tem o dobro do raio da trajetória 2, ok? É correto afirmar que, letra A força magnética que atua nas partículas eletrizadas P1 é maior do que a força magnética que atua nas partículas eletrizadas P2? Tá bom. Então, o que ele quer saber aqui, quem vai ter mais força, quem vai ter menos força, correto? Então, vamos lá. Então, está dizendo, né? Entra aqui um grupo de partículas, uma parte faz essa trajetória, que é a trajetória P2, e um grupo de partículas vem para cá, que é a trajetória P1, sendo que esse raio aqui é o dobro desse. E aí eu quero saber, as forças são iguais, são diferentes? Se são diferentes, quem é maior, quem é menor? Simples de resolver, né? Eu já tinha deduzido, mas vamos reforçar aqui. Se a trajetória é uma trajetória curvilínea, significa que existe uma força resultante apontando para o centro da trajetória. Quem é essa força resultante? É a força magnética. Né? Ou seja, a força magnética vai fazer o papel da força centrípeta. E aí, o que eu vou fazer? Bom, o que ele está perguntando? Ele está perguntando aqui nos itens quem tem maior força magnética. Então, aqui eu não vou mexer. Nesse caso, eu vou deixar força magnética, porque ele quer saber quem é maior, quem tem maior e quem tem menor força magnética, correto? Força centrípeta, mv² sobre R. Vamos lá. O enunciado falou, possuem a mesma massa, possuem a mesma velocidade. Então, os dois grupos de partículas têm isso em comum. Então, isso aqui é constante para as duas partículas, porque não muda. Só mudou o raio. E o que matematicamente está dizendo para mim aqui? Qual é a relação entre a força magnética e o raio? Inversamente proporcional. O que significa? Quanto maior for o raio, menor é a força magnética. Quanto maior for o raio, menor é a força magnética. Então, a força magnética em P1 é menor do que a força magnética em P2. Porque se aqui tem raio maior, vai ter força magnética menor. Se aqui tem raio menor, significa que a força magnética é maior. Né? Então, a força magnética em P1 é menor do que a força magnética em P2. Vamos verificar se tem essa resposta lá. A força magnética que atua nas partículas eletrizadas P1 é maior do que a força magnética que atua? Não. Letra B. A força magnética que atua nas partículas P2 é maior do que a força magnética? Se P1 é menor que P2, significa que a força magnética em P2 ela é maior do que a força magnética em P1. Porque se ela é menor, significa que a outra é maior. A letra B está dizendo assim, então, ó. Vamos lá. Pelo menos a primeira parte está certa. A força magnética que atua nas partículas eletrizadas P2 é maior do que a força magnética que atua nas partículas eletrizadas P1. E por isso, descreve uma trajetória de raio R2 menor do que R1. Correto. Então a alternativa certa aqui é a letra B. Ok? Exercício número 4. Um íon positivo de massa 2 × 10 elevado a menos 26 kg e carga de 2 × 10 elevado a menos 20 coulomb é lançado pelo orifício A do anteparo com velocidade 5 × 10 elevado a 3 metros por segundo, perpendicularmente ao campo magnético uniforme de intensidade igual a 1 Tesla. Assinale o que for correto. A força F é de 1 × 10 elevado a menos 16, que age sobre o íon e é perpendicular à velocidade. 2. O íon descreve uma trajetória circular e atinge o ponto B situado a 10 milímetros. 4. O íon descreve uma trajetória parabólica
e perde velocidade ao atravessar o campo magnético. Bom, esse 4 aqui eu já sei que ele está errado, tá? Por quê? O íon descreve uma trajetória parabólica e perde velocidade. Como, gente? O vetor velocidade e o vetor força magnética são perpendiculares, essa força aqui, ela não altera o valor da velocidade. Lembra que eu falei com vocês lá, relembrando, que a aceleração, o vetor aceleração, ele compõe da aceleração tangencial, que tem característica de ser paralelo ao vetor velocidade, e ele é responsável pela alteração do módulo da velocidade, e a aceleração centrípeta, ela tem como característica ser perpendicular ao vetor velocidade. E ela é responsável por alterar a direção e o sentido. Ela não altera o valor. E a aceleração centrípeta, ela causa força centrípeta, né? Então, a força magnética, ela não altera o valor da velocidade. Ela altera a direção e o sentido do vetor velocidade, tá? Mas a intensidade não, o valor não. Então, esse 4 aqui, eu já sei que está errado, tá? O 8 está dizendo assim, o íon descreve uma trajetória linear, não é linear. Quando entra no campo magnético perpendicular, ele vai descrever uma curva. Então, o 8, ele também está errado. E tem o 16. O íon descreve uma trajetória parabólica mantendo o módulo da velocidade. Não é uma trajetória parabólica, né? É uma trajetória circular, ok? Então, o erro aqui falar que ele é parabólico. Nesse caso aí, ele vai ser circular, tá bom? Então, eu preciso agora verificar o 01, 02 e 04. Tem que verificar essas 3 afirmações aí para verificar se elas são verdadeiras ou falsas. Então, vamos lá? E eu vou fazer só uma representação do campo magnético, né? Na figura está todo preenchido aí, mas para ficar com menos poluição visual, eu vou fazer aqui, ó. Já sei que o campo magnético está entrando, né? Ó, velocidade, o campo magnético está entrando, como é uma carga positiva, eu dou um tapa na força. Então a força magnética, ela está aqui, ó, e aí essa partícula vai descrever uma trajetória curvilínea. Se vai bater no ponto B, eu não sei, eu ainda tenho que verificar, mas que eu sei que ela vai fazer uma curva, vai, né? Então eu vou lá verificar a primeira afirmativa. A força F de 1 vezes 10 elevado a menos 16 newtons que agem sobre o íon é perpendicular ao vetor velocidade? Perpendicular é. Agora, o valor é esse, de 1 vezes 10 elevado a menos 16? Vamos conferir, né? Como que eu vou fazer para determinar isso? Ora, força magnética é QVB. É perpendicular, né? Então, o seno de 90 é 1, nem vou colocar. Bom, a carga é de 2 vezes 10 elevado a menos 20. A velocidade é de 5 vezes 10 elevado a 3. E o campo magnético é de 1 Tesla. Duas vezes 5 dá 10. Conserva a base, somos expoentes. Menos 20 com mais 3 dá menos 17, né? E isso aqui vai ser 1, passando para a notação científica, 1 vezes 10 elevado a menos 16 newtons. Então, a primeira afirmativa está certa. A força é de 1 vezes 10 elevado a menos 16 e a força é perpendicular ao vetor velocidade. Ok? Agora vamos lá para a afirmativa 2. O íon descreve uma trajetória circular e atinge o ponto B situado a 10 milímetros de lá. Como que eu vou fazer para verificar se ele vai atingir aqui ou não?
Ora, se é uma trajetória circular, significa que o raio estaria, teoricamente estaria por aqui, eu não consegui fazer certinho lá o círculo, mas aqui seria o raio, né? E aí é só eu verificar o raio, calcular o raio e multiplicar por 2, né? Porque a distância daqui até aqui vai ser exatamente o diâmetro da circunferência feita por ele. Então, como que eu vou verificar se a afirmativa 0,2 está correta? Vou calcular o raio. Se o raio der a metade de 10 milímetros, está correto, né? Então vamos lá. E como que eu vou fazer isso? Como ele está descrevendo uma trajetória curvilínea, tem uma força resultante apontando para o centro da trajetória. Essa força resultante é a força magnética. Força magnética é QVB seno de θ. O seno é 1, né? Então eu não vou colocar. E na verdade eu já calculei essa força. Eu não vou calcular de novo, né? Porque o item 1 estava certo, não foi? E a força é de 1 vezes 10 elevado a menos 16. Então eu já vou colocar aqui. Eu ia fazer QVB, mas não justifica, eu já fiz essa conta, né? Aqui é M, V ao quadrado, sobre R. O que eu quero calcular? Raio. Então, 1 vezes 10 elevado a menos 16 é igual a massa, que é de 5 vezes 10 elevado a 3, que é de 2 vezes 10 elevado a menos 26. A velocidade é de 5 vezes 10 elevado a 3 ao quadrado, dividido por R. Eu quero achar o raio, né? Então eu vou multiplicar cruzado. E aí eu já vou colocar direto, tá, gente? Vou fazer a multiplicação, ó. 5 ao quadrado, 25. 25 vezes 2, 50. 10 elevado a menos 26 vezes 10 elevado, 2 vezes 3, dá 6. E o 10 elevado, o 1 vezes 10 elevado a menos 16, eu passei dividindo, tá? Ó, de novo, tá? Eu fiz assim, ó, 5 ao quadrado, 25. 25 vezes 2, 50. Aí aqui, ó, repetiu 10 elevado a menos 26 e 10 elevado a 3 ao quadrado é 10 elevado a 6, né? Tá ali. Ficando, então, 50. Aqui conserva a base, soma os expoentes, menos 26 mais 6 dá menos 20, né? Dividido por 1 vezes 10 elevado a menos 16. 50 por 1 dá 50. Aqui conserva a base e subtrai os expoentes. Menos 20, menos o número que está lá embaixo, que é menos 16. Menos vezes menos dá mais. Menos 20 mais 16 dá menos 4. Então a resposta é 50 vezes 10 elevado a menos 4 metros. Correto? 50 vezes 10 elevado, porque 50 dividido por 1 dá 50. Notação científica. 5 vezes 10 elevado a menos 3 metros. Isso dá quantos milímetros? 5 milímetros. Isso corresponde a 5 milímetros. E Emerson, não entendia por que deu 5 milímetros, não. Ora, vamos lá. 1 metro tem 1000 milímetros. 5 vezes 10 elevado a menos 3 metros vão ter quantos milímetros? Multiplica cruzado. X é igual a 5 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 1000. 1000 é o quê? 1000 é 10 elevado a 3. E aí conserva a base, soma os expoentes, vai sobrar apenas 5. Não é? 5 milímetros. Bom, se o raio é de 5 milímetros, então eu tenho 5 milímetros aqui e eu tenho 5 milímetros aqui. E aí,
Aonde que ele vai sair? A 10 milímetros da onde ele entrou. E a 10 milímetros da onde ele entrou, está onde? O ponto B. Então, a afirmativa 02 está correta. Também 01 e 02 corretas. Ok? A 04 eu já defini, né? Então vamos lá. O 01 está correto. 02 correto. 04. O íon descreve uma trajetória parabólica? Errado. 08. O íon descreve uma trajetória linear? Errado. Toda vez que entrar perpendicular, vai descrever uma trajetória curvilínea. 16. O íon descreve uma trajetória parabólica, mantendo, não é parabólica, então é errada. Então, certos são esses dois. Como ele pede a soma, né? Nesse tipo de exercício, pede como resultado a soma dos resultados, então, é 3. Ok? Vamos lá para o exercício 5. O exercício 5 está dizendo o seguinte. O tubo de imagem de um televisor está representado esquematicamente na figura 1. Os elétrons são acelerados da parte de trás desse tubo em direção ao centro da tela. As 4 bobinas, K, L, M e N, produzem campos magnéticos variáveis, que modificam a direção dos elétrons, fazendo com que esses atinjam a tela em diferentes posições, formando uma imagem como ilustrado na figura 2. As bobinas K e L produzem um campo magnético na direção vertical e as bobinas M e N na direção horizontal. Em certo instante, um defeito no televisor interrompe a corrente elétrica nas bobinas K e L, e apenas as bobinas M e N continuam funcionando. Assinale a alternativa que melhor representa a imagem que o televisor passará a produzir nessa situação. Bom, eu acho que vocês nunca viram um televisor de tubo, né? Quando vocês nasceram já não tinha mais dele, ou quase se não usava. Isso é da nossa época. E os televisores de tubo, né? Eles funcionam assim. Basicamente ele tem esse formato, né? E aqui você tem 3 canhões de elétrons aqui atrás. Você tem canhões de elétrons que emitem elétrons numa frequência correspondente à luz azul, amarelo e vermelho, que são as 3 cores primárias, né? Através dessas 3 cores eu consigo obter qualquer outra cor. Então você tem 3 canhões de elétrons e esses canhões de elétrons, eles lançam o elétron em linha reta, tá? Eles são lançados em linha reta. Aqui na frente, você vai ter a frente do televisor. E aí o que acontece? Como que é formado a imagem nesse tipo de televisor? O elétron ele é lançado em alta velocidade e ele se choca com a parede ali. E ao se chocar com a parede, ele vai produzir um ponto de luz, tá? Ou seja, o elétron ele tem que ir batendo na tela. E detalhe, ele tem que bater na tela assim, ó. Eles vão batendo na tela fazendo isso aqui, ó. Exatamente dessa forma aqui, ó. Os elétrons vão fazendo isso até chegar aqui embaixo. E esses pontos aonde o elétron vai batendo, né, vai produzindo pontos de luz até formar a imagem. E para que eu possa ver uma imagem inteira e não ver a imagem se formando, o tempo entre a chegada do primeiro elétron aqui e o último elétron ali fazendo tudo isso tem que ser menor do que 0,01 segundo. Porque o nosso olho, no intervalo menor do que esse aqui, o meu olho não consegue separar uma imagem da outra. Lembra que nós vimos isso no segundo ano, né? Como é que se faz o cinema? O cinema é desse jeito, você tem várias fotografias e essas fotografias vão aparecendo na tela
no intervalo menor do que 0,01 segundo. E o que acontece? Nosso olho não tem a capacidade de ver uma imagem separada da outra. E a gente tem a ilusão, então, de que a imagem está em movimento. No caso do televisor, entre a chegada do primeiro elétron e do último, vai acontecer basicamente isso. É como se eles chegassem para a gente todos de uma vez. Para o nosso olho, é como se eles chegassem todos de uma vez. Eles chegam todos de uma vez e eles produzem vários pontos de luz, e aí você vai ver a formação da imagem, né? E, inclusive, essas televisões, se você chega muito pertinho da tela, você vê um monte de linhazinhas assim. Aquelas linhas são os caminhos aonde os elétrons vão percorrer. Então, eles vão batendo um ao lado do outro, né? Para poder tá formando lá a imagem que vai aparecer, tá? Só que esses canhões, eles não fazem isso. Eles não ficam para cima e para baixo, para o lado e para o outro, tá? Eles são fixos ali. Então, o elétron ele sai em linha reta. Então, teoricamente, eles bateriam somente num ponto, aqui. Eles bateriam somente nesse ponto aqui. Mas então como é que o elétron faz isso? Foi o que o exercício descreveu. Existem 4 bobinas aqui. Existem 2 bobinas que ficam aqui na vertical e 2 bobinas que ficam aqui na horizontal. Uma aqui na frente e a outra lá, tá? Então, só para entender, vamos imaginar que o meu pincel, que essa parte do meu pincel aqui é isso, tá? Então, aqui é o pincel. Então, você tem 2 bobinas aqui na horizontal e 2 bobinas aqui na vertical. E são essas 2 bobinas que vão fazer com que o elétron, ele suba, vá para lá, vem para cá e chega ali embaixo. É ele que vai direcionar a trajetória do elétron. A impressora a jato de tinta é bem próximo disso, tá? A gotinha lá, porque a jato de tinta são várias gotinhas que a impressora vai colocando, e como é que essa gotinha vai chegar na posição correta para formar a imagem. Também utilizam isso aí, tá? Bom, então vamos lá. Eu tenho 4, quem está na vertical, K e L. Aqui tem a bobina K e aqui tem a bobina L. Elas estão na vertical, tá? E a na horizontal, eu vou colocar aqui na frente, tá? Então aqui eu vou ter as bobinas M e N. Eu vou colocar a M aqui na frente, a N está lá atrás, tá bom? E vamos fazer uma de cada vez. Então eu tenho essas 2 bobinas aqui, ó. Essas 2 bobinas vão fazer o quê? Vão produzir um campo magnético na vertical. Porque se eu faço passar uma corrente elétrica por uma bobina, o que acontece? Gera um campo magnético. Lembra lá do solenoide? Solenoide. Por exemplo, se tem uma corrente elétrica subindo aqui, ó. Tem uma corrente elétrica subindo. Lembra lá da regra da mão direita? Isso aqui indica o sentido da corrente. Eu coloco a minha mão, o polegar aponta o polo norte. Então, aqui tem um polo norte, aqui tem um polo sul. Então, você tem linhas de campo magnético fazendo isso aqui, ó. Agora, se eu coloco uma bobina ali e outra bobina aqui, o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. Eu vou ter linhas de campo saindo aqui e linhas de campo entrando aqui. Ou seja, eu vou ter linhas de campo que vai sair de uma bobina e vai entrar na outra. E nesse meio aqui, as linhas de campo são constantes, tá? E aí, essas bobinas, elas estão interligadas entre elas e o sentido da corrente pode mudar. Então, para um sentido, por exemplo, para esse sentido aqui, o campo está apontando para baixo. Mas você inverte o sentido da corrente, esse campo vai ficar para cima. Ou seja, entre essas bobinas, você pode ter campo magnético para baixo ou para cima, para baixo ou para cima. No caso de K e L, só na vertical, tá? E aí que vem a questão, ó. Essas 2 bobinas, então, a bobina K e a bobina L, elas vão fazer com que o elétron, veja bem, eu falei que o elétron ele tem que ir para cima, para a esquerda, para a direita, ir para baixo
para a esquerda, para a direita. Então, um par de bobinas é responsável por fazer o elétron subir e descer. O outro par de bobinas é responsável de fazer o elétron ir para um lado e para o outro. Então, eu tenho que identificar qual par de bobinas faz o quê. Então, vamos começar com a bobina KL. O elétron, ele está vindo aqui, ó. Ele está entrando aqui. Para onde vai estar a força magnética sobre ele? Regra do tapa. O elétron está indo para lá. O campo magnético eu coloquei para baixo, não foi? Se é elétron, eu bato com as costas da mão. Então, o elétron vai sofrer uma força, ó, na direção de vocês. E se o campo estivesse subindo? Se o campo estivesse subindo, o elétron está ali, o campo magnético subindo, eu vou bater com as costas da mão. Tá vendo? Ó, para lá e para cá. Ou seja, essas duas bobinas, K e L, estão fazendo o elétron se mover para cá e para lá. Ó, está se fazendo o elétron se mover para cá e para cá. Que direção que é essa? Horizontal. Então, essas duas bobinas são responsáveis por fazer o elétron ir para a direita e para a esquerda, tá? Então, a função das bobinas K e L é fazer o elétron se mover para a direita e para a esquerda. Se elas queimarem, os elétrons não vão para lá e para cá. Os elétrons deixam de ir para aquela posição e deixam de vir para essa posição, tá? Então, essa é a função das bobinas K e L. Vamos ver agora a bobina M e N. Como as bobinas M e N, uma está aqui, a outra está lá atrás, ó, elas estão assim, vou virar para vocês. Elas estão assim, né? Então você tem um campo magnético, ó, daqui para cá ou daqui para cá. Enxergaram, ó? A bobina M está aqui e a bobina N está lá do outro lado. Então vamos fazer o seguinte, ó, é como se eu pegasse vocês que estão aí e trouxesse vocês para olhando aqui para trás, tá bom? Então, ó, a minha mão direita está representando a bobina M e a minha mão esquerda vai estar lá atrás representando a bobina N. Vocês não estão vendo a bobina N porque vocês estão vendo de lado. Eu vou trazer agora, ó, para o lado de vocês, tá? Então, aqui está a bobina M, que é a minha mão direita, e aqui está a bobina N, que estava representado pela mão esquerda. Elas geram um campo magnético assim, correto? E se elas geram um campo magnético assim, na hora que o elétron entrar aqui, para onde que esse elétron vai? Eu vou fazer assim para ficar mais fácil, tá? Para não dar as costas para vocês. Então, ó, o campo magnético ele está aqui, né? Ó, entre a minha mão aqui, na horizontal. Usa a regra do tapa aí. O campo magnético está aqui, o campo magnético está aqui, o elétron está vindo, ó. O elétron está vindo, o campo magnético está na horizontal. Se é elétron, eu bato com as costas da mão. Para onde foi a força magnética? Para cima. E se eu inverter o sentido do campo? Para baixo. Então, essas duas bobinas aqui estão gerando o campo magnético. Vou melhorar. Então, como a bobina M está aqui e a N está lá, e o campo magnético é dessa para essa, então vamos imaginar que aqui você tem um campo magnético ou entrando, né? Ali ela vai gerar um campo magnético ou entrando ou saindo, correto? Vamos fazer com ele entrando primeiro, porque não é? O campo magnético está aqui, a bobina está aqui e a outra está lá atrás. E aí o campo magnético está indo na horizontal. Nesse caso, horizontal, entrando no campo, no quadro aqui. E aí o elétron está aqui, ó. O elétron, ele está entrando aqui. E aí agora usa lá a regra da mão do tapa. O elétron está indo para lá, o campo magnético está entrando com o elétron e eu bato com as costas da mão. Então, se o campo estiver entrando, o elétron vai ser forçado para baixo. Mas como eu falei, a bobina pode alterar o sentido da corrente elétrica e ao invés do campo estar entrando, ele pode estar fazendo o campo saindo.
E se o campo magnético estiver saindo, ó, o elétron está aqui, o campo magnético está saindo, eu bato com as costas da mão. Percebam, então, que a força magnética vai estar aqui, ou para baixo ou para cima. Então, as bobinas M e N são responsáveis por fazer o elétron ir para baixo e para cima. Então, as bobinas M e N responsáveis para cima e para baixo. E aí, o que acontece? Se as 4 bobinas estão funcionando, você vai ter a imagem bonitinha. Se essas 2 bobinas aqui, a bobina M e N, param de funcionar, não tem força para baixo e para cima. O elétron não sobe nem desce. A imagem só fica aqui, ó. Fica uma imagenzinha aqui. Se essas 2 estragarem, se essas 2 queimarem, o elétron não vai nem para a direita nem para a esquerda. Ele só sobe e desce. Então a imagem vai ficar aqui. Se todas as 4 queimarem, o elétron não vai nem para cima, nem para baixo, nem para a direita, nem para a esquerda, ou seja, fica um ponto aqui. Eu passei muito por isso, tá? Porque a gente comprava televisão, quando meu pai conseguiu comprar a primeira televisão, foi uma televisão usada, ela era de válvula, inclusive. Além de dar a imagem, ainda aquecia o ambiente, né? Porque existiam várias válvulas ali, que literalmente eram como se fossem lâmpadas para poder funcionar. E de vez em quando eu estava assistindo um desenho lá, a imagem fazia assim, ficava um risco pequenininho no meio dela assim. Aí era a vela que era responsável por fazer uma das bobinas funcionarem, né? Então, talvez os pais de vocês, se estiver mais ou menos regular na idade comigo, né, uns 46, 47 anos, também passou por isso, né? Então, é isso que pode acontecer, é dessa forma que funciona a TV de tubo, né? E é isso que pode acontecer. Se essas 2 bobinas queimarem, essas 2 forças desaparecem e fica uma imagem aqui no centro, porque ele só vai para lá e para cá. Se essas 2 queimarem, você não tem força nem para cima nem para baixo, o elétron só sobe e desce, vai ficar uma figura aqui. Se todo mundo queimar, o elétron vai ficar batendo no centro da tela, então vai ter só um pontinho, tá? Vamos voltar agora para o exercício? Em certo instante, um defeito no televisor interrompe a corrente nas bobinas KL. Se interromper em KL, essa força desaparece, significa que o elétron vai só para cima e para baixo. Se ele vai só para cima e para baixo, a alternativa certa, letra A, né? A letra B nunca vai acontecer, a letra D nunca vai acontecer e a letra E também nunca vai acontecer. O que pode acontecer é a letra A, letra C e a outra alternativa, né, que não foi colocado aqui, que é um pontinho branco no centro da tela, ok? Mas aí, no caso, a resposta é a letra A.